partir de agora você está em Conexão Legal. Gostaria de agradecer você de casa, que compartilhou conosco as suas ideias de pauta e também ingressou lá no nosso site, idc.org.br, e também fez com que a nossa conta no YouTube chegasse à marca de mais de 100 mil vídeos assistidos. Meu muito obrigado. Se você tem curiosidade de ver alguns vídeos aqui, ingresse lá na nossa conta do YouTube e ponha lá Conexão Legal, você cairá na nossa conta e você vai ter acesso a todos os nossos vídeos. Inclusive nós temos mais de 400 vídeos na internet de todos os nossos programas. Ingresse lá. Ou também para o nosso site, idc.org.br, entre lá em Conexão Legal, você vai poder assistir a todos os nossos programas, todos os nossos convidados aqui do Conexão Legal. E também as fotos do Conexão Legal estão disponíveis lá no nosso site. Se você tem alguma dúvida também, pelo nosso e-mail, idc@leandropinto.dv.br. Hoje eu tenho o prazer de receber e de instituir aqui o livro da semana, recebendo o Dr. Daniel Carmo Costa, juiz de direito aqui em São Paulo, e que escreveu diversas obras, uma delas sobre execução no processo civil brasileiro, pela editora Juruá, que é do sul do Brasil. Se você quiser concorrer a essa obra, que vai ser sorteada aqui no final do mês, ingresse lá em idc.org.br, faça o cadastro e você vai estar concorrendo a essa obra do Dr. Daniel Carmo Costa, que aliás é uma obra interessantíssima e trata sobre algo muito importante no nosso direito, que é a questão do processo, e também já antecipa aqui algumas mudanças no nosso Código de Processo Civil. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, prazer tê-lo aqui novamente no nosso Conexão Legal. Prazer é todo meu. Fala um pouquinho dessa obra e das alterações que o nosso Código de Processo vai receber aí. Nós não sabemos exatamente quando, né? Exatamente. Mas nós sabemos que ele vai ser alterado. Muito bem, Leandro. Esse livro é um livro extremamente útil para o aplicador do direito, tanto para o advogado quanto para o juiz. Esse livro ele surgiu da seguinte ideia: ele partiu das minhas aulas. Eu sou professor em universidade e a partir dessas aulas eu comecei a incrementá-las com casos que surgiam no dia a dia da minha vivência profissional como juiz civil no Fórum Central de São Paulo, que é onde aparecem as questões mais diferentes, mais diversificadas, mais complicadas. Então, a partir dessa junção da parte acadêmica com a parte profissional, surgiu esse livro. Um detalhe importante desse livro é que, quando eu trato de qualquer assunto, eu sempre coloco como referências em nota de rodapé jurisprudência dos principais tribunais do Brasil sobre aquele tema e cito também em nota de rodapé a íntegra do artigo legal que faz referência àquela parte do estudo, para facilitar, exatamente, para facilitar a pesquisa e a aplicação. O texto da lei e a jurisprudência. Exatamente. Isso ajuda essencialmente o operador do direito, até porque ele pode embasar sua peça de uma forma mais robusta. Não? Exatamente, e sem a necessidade de ficar procurando em vários lugares. Sim. Com uma fonte única. Uma única fonte você consegue ali doutrina, jurisprudência e legislação. Já exalta até o nosso princípio da celeridade. Exatamente. Isso é maravilhoso. Doutor Daniel, efetivamente o nosso processo no Brasil, muitos criticam com referência à morosidade, até mesmo excesso de recursos. Isso é verdadeiro do seu ponto de vista? Veja, essa questão da eficiência do Poder Judiciário e da morosidade é uma questão que comporta uma análise muito mais profunda do que possa parecer. Nesse livro mesmo eu coloco, logo na primeira parte, na introdução do livro, eu coloco essa questão e faço um estudo sobre quais seriam as causas da morosidade da justiça. Porque a morosidade existe, né? Isso é um fato. É fato, né? O importante é a gente identificar o que causa a morosidade. E o nosso legislador, na verdade, já se apercebeu disso. E já foi feito um estudo patrocinado pelo Ministério da Justiça sobre quais seriam as causas dessa morosidade. E foram identificados alguns pontos importantes, né? Problemas estruturais do Poder Judiciário, problemas de gestão do Poder Judiciário e problemas de legislação, né?
Basicamente, são esses os três principais grupos de problemas que geram essa ineficácia, essa morosidade. Primeiro problema, estrutura do Poder Judiciário. Hoje nós temos um Poder Judiciário mal aparelhado, né? Nós temos um Poder Judiciário assoberbado de processos, né? Temos uma litigiosidade intensa. A partir de 1988, com a ampliação do acesso à justiça e a facilitação do acesso à justiça, o número de demandas distribuídas subiu vertiginosamente e a estrutura do Poder Judiciário continuou a mesma. Isso no Brasil inteiro? No Brasil inteiro, mas isso se mostra de maneira muito mais intensa naqueles locais onde há uma litigiosidade muito maior. E a litigiosidade é maior onde há uma concentração maior de riquezas. Sim. Então você pega as regiões com um IDH muito alto, que indica uma circulação de riquezas maior, o número de ações é muito maior, né? Então se você pega aqui em São Paulo, por exemplo, isso se mostra de uma maneira muito mais intensa do que no interior do Brasil. Podemos ver pelos dados especiais, né? Eles incharam em questão de meses. Meses, exatamente. E nós não temos estrutura para isso. Então não temos juízes suficientes, não temos funcionários suficientes, não temos estrutura física suficiente. Essa é uma causa. Nós vamos para um intervalo e eu quero aprofundar um pouquinho mais essa causa também com relação ao número de juízes. Nós precisamos de mais juízes. Perfeitamente. Você de casa, aguarde o próximo bloco com Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, hoje tendo o prazer de ter aqui no nosso Conexão Legal o juiz de direito, titular da primeira vara de falência daqui do estado de São Paulo, Daniel Carmo Costa, falando um pouquinho sobre o processo civil, sobre a relação do judiciário com a sociedade. E o doutor Daniel, no bloco anterior, falava sobre a questão da morosidade, mas não só da morosidade em São Paulo, mas no Brasil inteiro, e como isso vem trazendo prejuízo para toda a nossa sociedade. O senhor falava a respeito da questão dos juízes, até mesmo da questão do aparelhamento do Estado, mas nós precisamos de mais juízes. Nós temos hoje o quê? 2.000 e poucos juízes, aproximadamente, no estado de São Paulo inteiro, uma população de mais de 40 milhões de pessoas. Isso. Veja, aí já seria um segundo aspecto, um segundo motivo causador da morosidade. O primeiro, a questão estrutural, que falávamos no bloco anterior. O segundo, a questão da gestão. E dentro da questão da gestão, entra essa questão do número de juízes. Nós temos no Brasil aproximadamente 10.000 magistrados, o que é muito pouco se comparado ao número de habitantes que nós temos, ao número de demandas. De número grau, 10.000 magistrados? Não, 10.000 em geral. Em geral? Em geral. 2.000 em São Paulo, em geral, 10.000 no Brasil todo. Aproximadamente esse é o número de juízes, de magistrados no Brasil, incluindo aí todas as justiças, federais, as estaduais. Em São Paulo nós temos o quê? 2.000? Aproximadamente 2.000. Em primeiro grau e 356 desembargadores. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Só que a Justiça Estadual de São Paulo responde por 40% do movimento judiciário nacional. Né? Então veja, nós temos poucos juízes e juízes mal distribuídos por problemas de gestão, de administração do Poder Judiciário. Né? Então você tem comarcas com juízes sobrando, é raro, mas às vezes acontece, e nós temos comarcas com juízes faltando. Sim. Comarcas com funcionários sobrando, comarcas com funcionários faltando. E não há um critério que oriente a atuação administrativa dos tribunais nesse sentido. Daí a necessidade do CNJ. É nesse aspecto que o CNJ deve atuar com muito mais eficiência, com muito mais veemência. É na orientação administrativa do órgão judiciário. Até como uma visão também, né? Exatamente, porque ele tem uma visão do Brasil inteiro. Ele tem uma visão panorâmica, né? É uma visão uniforme, né? Então esse é um problema seríssimo. Em São Paulo, especificamente falando, temos uma falta terrível de juízes. Podemos dizer que seria uma profissionalização da justiça? Sim, temos que gerir o Poder Judiciário de maneira profissional. Exatamente, exatamente. E você sabe que essa questão da falta de juízes, ela pode ser contornada de uma maneira muito mais barata e eficaz.
que é através da criação do cargo de assistente jurídico para juiz de primeiro grau em São Paulo. A figura do assistente jurídico, ela já existe nas outras justiças, que são profissionais do direito, que são bem remunerados e que vão assessorar o juiz, né, no seu trabalho, no dia a dia de julgamentos, né. Em São Paulo nós não temos isso para juízes de primeiro grau, nós só temos os assistentes jurídicos para desembargadores e nenhum assistente jurídico para juízes de primeiro grau. Mas esse cara não acaba sendo, não sei, resolvido pelo diretor do cartório? Não. O cartório muitas vezes ajuda o juiz nesse sentido. Entendi a sua pergunta. Na verdade, a gente acaba remendando uma situação, destacando algum funcionário que tenha um preparo um pouco melhor para nos ajudar nessa função de assessor. Mas ele efetivamente não é um assessor. E nem a função dele seria E nem a função dele é essa. Então nós estamos desfalcando o cartório quando fazemos isso. Então, o que acontece em todos. Aliás, essa palavra é excelente porque a gente percebe que em todas as varas, eu milito como advogado, principalmente no estado de São Paulo, e a gente percebe que isso essa questão de desfalque em vara é corriqueiro. Para que você tenha uma ideia, no meu cartório, na primeira vara de falências, nós temos aproximadamente 21 mil feitos em andamento. E eu tenho 7 escreventes. E para um juiz, porque é só o titular. Exatamente. Nossa, não existe um substituto na vara de falência. Não existe. O que é um absurdo, né? São esses problemas de gestão. Sim. Né? É preciso que se olhe para a administração do Poder Judiciário com um carinho maior. Como você mesmo disse, é preciso que se administre de maneira profissional. Para que aí sim a população comece a receber do Poder Judiciário um serviço à altura da expectativa que se tem. Sim, e colher os frutos disso, né? Porque uma sociedade em que a ideia de que se o indivíduo não seguir a lei, ele vai ser penalizado, essa sociedade é uma sociedade muito mais próspera. Evidentemente. É uma sociedade muito mais ativa. Não, e veja, olha como não faz sentido. E menos litigante. Exato, mas veja só, a partir do momento em que o Estado chamou para si essa função de dizer o direito e proibiu que o cidadão realizasse o seu direito por suas próprias forças, porque hoje o cidadão não pode ir lá e realizar o seu direito por sua própria vontade, senão ele está praticando até um crime, exercício arbitrário das próprias razões. Então, se o sujeito me der dinheiro, eu não posso ir lá enfiar a mão no bolso dele e tirar o dinheiro. Eu tenho que requerer ao Estado juiz. Agora, vê se faz sentido o Estado me obrigar a bater as portas do Poder Judiciário para exercer meu direito e não me dar, em contrapartida, um processo eficiente e eficaz que vai fazer com que eu receba o meu direito num tempo razoável. É um contrassenso total. E a questão da cobrança, né? Porque o Estado hoje, e a gente percebe, eu acompanho isso, eu já tenho, meu pai é advogado, eu sou advogado já há 15 anos, e eu percebo que as custas do Poder Judiciário só aumentam, né? E para tudo se institui custas. E o retorno dessas custas é cada dia mais demorado. Mas aqui um detalhe interessante, talvez a maioria da população não saiba, essas custas todas que são recolhidas nos processos judiciais não vão para o Poder Judiciário. Essas custas todas vão para o cofre do Poder Executivo e depois, ao final de cada ano, o Poder Judiciário fica ali com o chapéu na mão, literalmente pedindo uma verba, né, uma dotação orçamentária. Que nunca vem financeira, efetivamente não tem. Sim. Essa é uma questão estrutural que deve ser resolvida. E isso a nível até federal, que é um grande problema. É isso, porque a nossa própria Constituição não estabelece essa autonomia financeira dos poderes. Na verdade, está no papel apenas que o Poder Judiciário tem independência e autonomia financeira. Mas de fato não existe essa independência. Porque ele tem que fazer um projeto de lei de dotação orçamentária que fica sujeito ao crivo dos outros poderes e que nunca vem no montante que é necessário para se fazer uma administração adequada desses recursos dentro do Poder Judiciário. Aqui em São Paulo, inclusive, isso é seríssimo, né? A questão da independência do Judiciário em relação aos outros poderes é complicada em São Paulo. Doutora Daniela, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Okay. Você de casa, continue em Conexão Legal.
Olá, retornamos nesse último bloco da Conexão Legal, lembrando a você de casa, se você perdeu algum dos blocos anteriores ou perdeu algum programa, ingresse lá, idc.org.br, vá lá em Conexão Legal, você vai ter acesso não só a aos 2 blocos anteriores, mas a todos os nossos programas. Hoje recebendo o Dr. Daniel Carmo Costa e falando um pouquinho do Poder Judiciário e do processo civil. Nós falávamos da questão da independência do Poder Judiciário no nosso arquétipo financeiro. Infelizmente isso em São Paulo é um grande problema, porque todo ano a gente tem um lado do Poder Judiciário dizendo que não tem dinheiro, o Poder Executivo dizendo que já deu mais dinheiro do que o Judiciário precisava, e a população no meio dessa guerra, tendo que aguardar às vezes até 6, 7 meses por uma citação sequer. Né? É verdade. Você sabe que em alguns estados esse problema acabou sendo de alguma forma resolvido com leis estaduais que destinaram ao Poder Judiciário uma parcela das custas processuais recolhidas. Se isso fosse adotado aqui em São Paulo, e existe um projeto de lei em andamento na Assembleia, mas me parece que não há muita vontade política de que isso seja aprovado, se isso acontecesse em São Paulo, eu lhe asseguro, Leandro, nós resolveríamos substancialmente essas questões financeiras do Poder Judiciário. Porque com uma parte do que é destinado ao recolhimento das custas processuais, se isso viesse exclusivamente para o Poder Judiciário, ele teria recursos suficientes, não só para manter o funcionamento do Poder, como para investir no Poder. Porque é preciso investir em qualificação profissional, em treinamento de funcionário. Né? Nós não temos dinheiro sequer, exato. Nós não temos dinheiro sequer para manter o que temos ali funcionando, menos ainda para investir e melhorar. Né? Isso é muito triste, né? Porque do judiciário nós percebemos que ele emana todo um ordenamento de vivência, né? De convivência das pessoas. Né? Porque se você tem um judiciário fraco, você dá a ideia na população, você transmite a ideia de que há uma possibilidade da pessoa cometer um crime e não responder por esse crime, ou seja, ficar impune. A ideia de impunidade não pode existir numa sociedade. Um judiciário forte e independente é fundamental para o Estado democrático de direito. Né? Não se consegue conceber um Estado livre, um Estado democrático efetivamente, sem um judiciário forte e independente em relação aos demais poderes. O projeto aí que foi gerido pelo ministro Luiz Fux, de reforma do Código de Processo Civil, que aliás o ministro teve uma função essencial em todo esse processo, e a gente pode perceber que ele se debruçou de corpo e alma com referência a essa alteração e necessária. Doutor Daniel, o senhor acha que isso vai poder amenizar a questão desses problemas do judiciário, essa reforma? Estou um pouco cético com relação a isso. O projeto, da forma como foi apresentado ao Senado, já se encontra muito modificado. Ele era pioneiro e muito corajoso em alguns aspectos, como por exemplo, quando dizia que nenhum recurso mais teria efeito. Isso é fundamental para o sentido de efetividade, porque a parte que é aquela litigante contumaz, é aquela que quer enrolar o processo, postergar o cumprimento da sua obrigação indefinidamente, só faz isso porque os recursos impedem a realização do direito da parte contrária. Pelo menos esse efeito eles têm. Então, se a gente conseguisse retirar dos recursos esse efeito suspensivo, recorrer por recorrer perderia um pouco o sentido. Porque se eu recorrer, não vou impedir que a parte realize rapidamente o seu direito, então eu vou recorrer. Isso que era uma coisa, no meu ver, boa, já não existe mais no projeto. Porque o substitutivo aprovado no Senado, que hoje tramita pela Câmara dos Deputados, já não contém essa regra. Contém uma regra diferente, que aliás é pior do que a regra que nós temos hoje em vigor. Porque diz que o juiz poderá dar efeito suspensivo a qualquer recurso. Né? E isso é uma decisão que será dada pelo relator do recurso mediante um pedido específico. Então, ou seja, até nos casos em que hoje a lei diz que o recurso não tem efeito suspensivo, poderá ter, né, conforme essa regra que está em tramitação lá hoje na Câmara dos Deputados. Então, eu não vejo como essas alterações possam interferir decisivamente em pontos nevrálgicos
para que o processo ande de maneira mais rápida. Até porque, como eu já disse a vocês, a questão da legislação é apenas um dos aspectos que leva à morosidade, né? Nós temos os problemas estruturais e nós temos os problemas de gestão. Se você mexer em apenas um desses aspectos sem mexer nos outros, também não vai funcionar. Mas, por outro lado, posso dizer que já é um primeiro passo, né? Já há um consenso sobre a necessidade de termos uma legislação mais ágil, de termos uma legislação que torne o processo efetivamente mais eficaz. E esse consenso não é de hoje. Para nós, Leandro, que atuamos na área do processo civil, a gente sabe que o processo civil vem se modificando desde 1994, né? Em reformas em fatias. Reformas em fatias que tiveram a grande vantagem de fazer com que esses projetos andassem rapidamente, mas que trouxeram um efeito colateral nocivo, que foi a perda de sistematização do Código de Processo. Daí a necessidade que se sentiu agora de se fazer uma revisão de maneira geral no Código para consolidar essas alterações de maneira sistemática. Sim. Foram alterações necessárias, mas ao mesmo tempo elas estavam em dissonância com a própria órbita do processo civil, né? E é muito triste que esse projeto, com o ministro Luiz Fux se dedicou tanto, não venha trazer um alento maior para o nosso judiciário, né? Porque a sociedade precisa disso. Eu acho que o nosso Brasil inteiro precisa, principalmente em momentos de crise. Nós temos aí, estamos passando por uma crise já que tem mais de 4 anos, e um organismo jurídico impecável, isso é extremamente importante para a nossa sociedade. Não tenha dúvida, é preciso que a gente tenha uma legislação mais eficaz. Mas é preciso também que todos nós assumamos as nossas responsabilidades. Não dá para a gente ficar falando assim, a lei é ruim e não tem o que fazer. Nós, aplicadores do direito, temos também o dever de interpretar e aplicar a lei de maneira a dar efetividade ao instituto legal. Então nós, os tribunais e os advogados, devemos todos enxergar a lei sempre com a finalidade última de dar efetividade ao instituto legal e não o contrário. Sim. E muitas vezes a gente vê exatamente o contrário. Então, por exemplo, quando se instituiu o cumprimento de sentença como a forma de execução de um título judicial, se dizia lá que o 475J do CPC, não tendo sido feito pagamento em 15 dias, se aplica uma multa e segue-se com a expedição do mandado de penhora. Imediatamente já surgiram entendimentos dizendo que havia necessidade de uma intimação pessoal. Um absurdo. Mas, ora, interpretar esse artigo dessa forma significa neutralizar toda a eficácia que ele pretende ter. Então, a gente tem também essa responsabilidade de enxergar as coisas de maneira a dar efetividade, né? Com essa mudança de mentalidade, já resolve uma parte do problema. Mas isso não tem um pouco de receio? Eu sinto por parte do Judiciário, principalmente o de São Paulo, ou melhor, saindo do Sul, o juiz parece que ele tem mais, ele é mais efetivo. Ele não diria medo, mas ele é mais efetivo. Ele vai lá, olha, cumpra-se, faça-se, mesmo que não esteja efetivamente na norma expresso. Ele entende, por exemplo, a questão das antecipações de tutela. Isso não pegou no nosso Brasil, é impressionante. A antecipação de tutela hoje, em São Paulo, pelo menos, você pede e o juiz não te concede. Você agrava e o tribunal não te concede, mesmo você tendo lá todos os instrumentos para se conceder essa antecipação de tutela. Essa liminar, essa antecipação daquilo que já está previsto nos fatos e no direito, né? No Sul a gente consegue essas antecipações. Será que essa questão de visão do próprio magistrado não é algo que a gente tem que trabalhar também? Uma questão cultural, como eu disse. Nos estados do Sul, eles têm uma cultura de maior vanguarda do que em São Paulo, por exemplo, que é um estado de cultura mais tradicional do ponto de vista do direito. Mas a gente tem que tomar um cuidado, né? Nós não podemos desviar a atuação do juiz, né, para que ele comece a julgar de acordo com o que ele entenda justo e mesmo que não esteja previsto na lei. O juiz ele tem que ter um parâmetro. O parâmetro é a lei. O critério de julgamento deve ser o critério legal. Concorde o juiz ou não
com o critério legal, porque nós estamos numa democracia. Sim. E numa democracia quem estabelece a lei é o povo. Se o juiz, enquanto pessoa, não concorda com aquela lei, paciência, ele pode até ressalvar o seu posicionamento pessoal, mas deve julgar sempre de acordo com a lei. Porque se ele passar a julgar de acordo com o seu critério pessoal de justiça, corre-se o risco de criar injustiça. Sim. Porque o critério pessoal de justiça é o pessoal. Né? O que é justo para mim pode não ser para você, pode ser para outra pessoa e não ser para uma terceira. Então, por isso é que nós temos que ter sempre o critério na lei. Agora, evidentemente, temos que interpretar a lei de maneira a dar efetividade ao Instituto. Então, por exemplo, com relação à tutela antecipada, isso tem previsão em lei, a lei estabelece requisitos que o juiz deve analisar e, se presentes, deve conceder sem medo, né? Então, em regiões mais tradicionais, onde nós temos juízes mais precavidos, mais cautelosos demais, até, então a aplicação acaba sendo muito menos intensa do que em outros lugares. Eu acho que o juiz não tem que ter medo de fazer isso. Ele tem que julgar, ele está lá para isso mesmo. Né? Ele tem que analisar a situação de fato e, se concluir pela presença dos requisitos legais, deve deferir a antecipação de tutela, porque é isso que se espera. Isso que a sociedade aguarda. Exatamente. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Conexão Legal. Eu que agradeço, foi um prazer. Você de casa, não se esqueça. Dr. Daniel Carmo Costa, Execução do Processo Civil Brasileiro, terceira edição, revisada inclusive, editora Jurvato. Esteja conosco no próximo Conexão Legal. Meu muito obrigado. Até a semana que vem.